querido amigo e querida amiga. Seja mais uma vez bem-vinda para o estudo da palavra. Bom, hoje vamos ter um tema muito interessante. Vamos procurar saber por que existe o sofrimento, como é que começou o mal. Quando nós vamos no campo da ciência, alguns eruditos têm explicado sobre o fenômeno da existência da maldade no mundo. Importa referir que, ao longo dos séculos, tem se desenvolvido tantas teorias e estudos de por que não há perfeição no mundo, por que existe o mal, qual é o problema. Alguns eruditos afirmam que o mal, na verdade, começa logo quando o homem ganha consciência moral. Em que sentido? Eles acreditam que o homem nasce como um papel branco, sem nenhum problema. Então, depois o mal já vem a partir deste momento que ele se conecta com os outros e tudo mais, esses relacionamentos interpessoais. Alguns dizem que não. O homem já nasce com uma essência pecaminosa dentro. Então, só precisa de onde ele vai já tirar o mal que há dentro. Mas tudo isso é tentativa de querer perceber como é que origina-se o mal, como é que acontece tanta maldade que existe no mundo. Não há como, nem religioso, nem ateu, nem qualquer pessoa, não conseguir contemplar que no mundo há o mal. Mortes, doenças, roubos, crimes, entre muitas outras coisas, testificam que existe o mal. Talvez minha questão seria: Deus nos criou para estarmos aqui, ou talvez nós viemos aqui para sofrer? Por que então existe o mal? Eu fui fazendo pesquisa para perceber as respostas de tantas religiões sobre este fenômeno. Alguns acreditam que nós fomos criados meio perfeito, meio maligno. Então aqui estamos a passar para aperfeiçoar, para a próxima reencarnação, sermos melhores. Essa é a teoria de algumas religiões. Alguns acreditam que o mal, na verdade, é um conceito só. Nós não somos tão maus assim, não existe o mal. É a forma como nos encaramos o mundo. Esse também pode ser uma outra religião. Mas nós hoje vamos, na palavra de Deus, procurar saber como é que começou o mal. O mal não iniciou aqui na Terra. Antes da existência deste mundo, Deus existe em toda a eternidade. Ele está no seu governo. Ele é o líder supremo de todo o universo, porque tudo veio à existência através de Deus. No início ele criou anjos, e esses anjos serviam, e eles todos estavam em harmonia e o adoravam. Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso no céu. As suas categorias: alguns são querubins, os mais próximos de Deus, outros são serafins, milhares e milhares dos anjos. Esses anjos sempre viviam em harmonia, sem nenhuma perturbação, perfeitos em tudo. Seres morais livres para decidir, com livre arbítrio, que é uma capacidade de escolha que Deus coloca em todas as suas criaturas. Mesmo nós, seres humanos, fomos criados livres. Deus não cria robôs. Robôs é aquele que você começa a remotar, faça isso, faça aquilo, e obedece assim cegamente, porque é programado assim. Deus não faz isso. Deus cria seres livres, porque o verdadeiro amor só pode se manifestar na liberdade. Então, em toda a eternidade, existia assim. Porém, existia um anjo muito elevado, conhecido como Lúcifer. A expressão Lúcifer quer dizer anjo de luz. Ele vivia muito perto do trono de Deus. Era um anjo magnífico, poderoso, belo, e ele ficava acima de outros anjos, como se fosse o líder deles. E os anjos admiravam da forma como Lúcifer era. Bom, mas infelizmente, chegando um momento, o Lúcifer esqueceu-se que Deus o elevou de tal maneira. Esqueceu-se de que ele está ali por causa de Deus. Esqueceu que Deus é o seu Criador. E ele começou a nutrir dentro dele sentimentos de inveja, sentimentos de ódio, sentimentos de supremacia. E chegou mais longe, quero te surpreender. Queria usurpar o lugar de Deus, tornar ele Deus. Acho que talvez seria a sua questão, mas como é que isso é possível? De fato, até eu também me pergunto a mesma questão. E até hoje não tenho resposta. Porque Deus é criador, Lúcifer é criatura. Existem diferenças grandes, e claras entre uma criatura e um criador.
Lúcifer não é autoexistente. Ele precisa de Deus para viver, mas Deus é autoexistente. Lúcifer não é eterno. Precisa de Deus para gozar da eternidade. Lúcifer não é criador. Precisa de Deus e é o criador dele. Lúcifer não é onipresente, onisciente, omnipotente. Precisa de Deus. Mas mesmo assim, chegou a cobiçar o trono do seu Deus. E é assim como se originou o mal. Afinal, o mal, pela primeira vez, originou-se dentro do coração de Lúcifer. Não é Deus que trouxe o mal. Não é Deus que, de livre e espontânea vontade, queria que nós soframos. Ele também está triste. E vamos perceber nas próximas aulas, ele é que pagou o maior preço. Mas foi Lúcifer que se com o mal. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre este assunto. Pessoal, você abrir a tua Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 28, e vamos ver a partir do versículo 14 que fala sobre o assunto. Tu eras querubim ungido para proteger, falar de Lúcifer, e te estabeleci no Monte Santo, de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas, e ali no trono de Deus, Lúcifer andava. Lúcifer estava bem. Perfeitos eram os teus caminhos desde o dia em que foste criado. Primeiramente, estamos a perceber que ele é criatura. Até que se achou iniquidade em ti. Então, a iniquidade, o maligno, começa dentro do coração de Lúcifer. Não é culpa de Deus. Na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência. Ok? E pecaste pelo que te lancei profanado fora do Monte Santo de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. A expressão querubim protetor ou querubim cobridor refere-se a um especial querubim que fica perto de Deus. Ele cobria o quê? Com suas longas asas, ele estendia-se e depois impedia com que os raios da glória de Deus penetrassem diretamente aos anjos que estão atrás. Porque os anjos estão nas categorias. Então, talvez esses raios iam ofuscar outros anjos. Então, ele era tão poderoso de maneira que ficava perto da glória de Deus. Isso também mostra uma intimidade que o Lúcifer tinha para com Deus. Tanto é que, para dar esse símbolo, vamos perceber que Deus manda ao povo de Israel construir o tabernáculo. E no propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança, encontramos 2 anjos que estendiam suas asas assim. E depois ali no meio ficava aquela luz misteriosa chamada Shekinah, que era mostrando aquilo que era a função de Lúcifer também, no céu. Mas infelizmente, ele se encheu da violência. Começou a combater contra Deus. Começou a se rebelar contra Deus. Começou a ter influenciar talvez outros anjos para poder se afastar de Deus, Aliás, não talvez. Ele começou a influenciar os anjos para se afastar de Deus, E conseguiu alguns anjos. Então, encheu-se de violência. Então, o mal começou com Lúcifer. O mal começou com o coração deste anjo tão perfeito. Aquele anjo, acho que é a criatura mais elevada em todas as criaturas. E nós esperávamos menos, talvez, que o mal se manifestasse nele. Com todos os privilégios que ele tinha, mesmo assim se rebelou contra Deus. Isso me dá um grande ensinamento. Afinal, Deus pode me dar tudo. Mas, mesmo com tudo, ainda eu senti como se não estivesse nada. Então, Lúcifer não queria o caráter de Deus, mas queria o poder. Há um desejo ardente, por exemplo, hoje nos seres humanos depois de cair, o desejo da supremacia. Esse é um dos atributos da natureza caída humana. Queremos supremacia, queremos sempre estar em cima. Estamos prontos a fazer tudo, combater, fazer tudo como fez Lúcifer, para poder nos manter ali enquanto calcaneamos os outros. É basicamente o que o Lúcifer fez. Mas a culpa não foi de Deus. A Bíblia diz que a iniquidade se manifestou dentro do coração de Lúcifer. Elevou teu coração, versículo 17, por causa da tua formosura. Afinal, Lúcifer era formosa. Há pessoas hoje que se afastam de Deus porque são bonitas ou bonitos. Beleza hoje se tornou um Deus. Há pessoas que aplicam tudo para poder ornamentar, fazer com que o corpo tornasse muito mais visível, mais bonito segundo o mundo. Eles não querem saber da modestia, eles se ornamentam mais o exterior enquanto o interior está podre. É aquela parábola que Cristo falou dos fariseus como uma chave que está limpo por fora, mas dentro está cheio de sujidade. É assim, as pessoas não ornamentam o coração para estarem bem com Deus, mas eles preferem uma beleza exterior, exibitória. É basicamente assim o que o Lúcifer sentiu, que era formoso, muito formoso, mas esqueceu daquele que lhe deu esta formosura. A palavra de Deus disse que corrompeste a tua sabedoria. Ele era sábio.
muito conhecedor. Há pessoas hoje que se afastam de Deus por causa da sabedoria. Estudaram muito e são tão inteligentes mais do que o Criador. Pensam que sabem tudo e podem curtir até aquilo que Deus disse. E a sabedoria torna um laço. Eles depois acabam blasfemando aquele que é o dono de toda sabedoria. A palavra disse: por causa do teu resplendor eu te lancei diante dos reis e te pus para que olhem por ti. Pela multidão das tuas iniquidades e pela sua injustiça do teu começo, profanaste até os teus santuários e fiz sair de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra e olhos daqueles que te veem. Então nós estamos a perceber que o fim de Lúcifer aqui seria um fim trágico. Deus finalmente vai o destruir. Então, é aqui onde começou o mal. O mal começou com Lúcifer no céu. Ele pecou contra Deus. Ele desenvolveu sentimento de ódio, sentimento de inveja. Queria usurpar o lugar de Deus. Desenvolveu sentimentos de crítica destrutiva. Queria criticar movido por uma inveja para poder destruir e derrubar o reino de Deus, a fim de que ele poder sobressair. É basicamente isso que ele queria. Mas nunca ele podia conseguir isso. Então, como consequência disso, vamos perceber que ele gozou do seu livre-arbítrio, né? A sua liberdade de escolha. Ele escolheu fazer isso. Então, a escolha de Lúcifer é que trouxe a miséria. Porque depois daí, ele influencia os anjos. E os anjos também, uma terça parte dos anjos se rebela contra Deus e são expulsos do céu. E quando eles são expulsos do céu, depois vamos estudar no estudo posterior que eles depois vão meter esses mesmos princípios no mundo pela mesma forma, enganar os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e a partir daí já é que o mal entra no mundo. Então, Deus não é responsável pela origem do mal, mas é o próprio Lúcifer e posteriormente a humanidade. Então, vamos ver de novo sobre o mesmo assunto no capítulo 14 do livro de Isaías, versículo 12 até 15. Diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã? Outras versões vêm, ó Lúcifer. É a mesma coisa. Filha da alva, quando ficava na luz, né? Foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Nações do céu, né? Tu dizias no teu coração. Vamos ver as palavras loucas que Lúcifer dizia no coração. Eu subirei aos céus acima das estrelas de Deus. Essa expressão, estrelas de Deus, quer dizer os anjos. Eu vou ficar acima dos anjos. Vou me tornar Deus. Eu vou ser olhado. Desejo de ir acima sempre move o homem, também aqui no mundo, a fazer tudo o que é errado, para poder alcançar, estar acima dos outros. É assim como aconteceu maiores guerras da história e até hoje. Todo mundo quer acima. Então, Lúcifer queria estar acima das estrelas de Deus, né? E veja que é interessante, a palavra disse que acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. E subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, ele queria estabelecer o seu trono acima de Deus. Queria estabelecer o seu trono no lugar de Deus. Queria ficar acima de Deus, ser adorado, usurpar, tornar Deus. É basicamente isso que ele queria. E ele disse que serei semelhante ao Altíssimo. A expressão semelhante ao Altíssimo, mesmo a Bíblia diz que o homem foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus. Não é semelhante no sentido de caráter. Se Lúcifer cobiçasse o caráter de Deus, seria bom, porque o caráter de Deus é justiça, amor e tudo mais. Semelhante acima de Deus aqui, que está a ser usado aqui. Vamos fazer uma análise comparativa. No contexto de Lúcifer, existe semelhança ao Altíssimo, né? Semelhante ao Altíssimo no sentido negativo, como também no Jardim do Éden existe semelhante ao Altíssimo no sentido negativo. Tanto também existe aqui no sentido positivo e sentido positivo. Vamos primeiro começar com esse sentido negativo de Lúcifer. Serei semelhante ao Altíssimo de Lúcifer. Quero ser Deus. No Jardim do Éden, o próprio Lúcifer, na forma de cobra, fala para Eva que quando você comer da fruta, será semelhante ou igual ao Altíssimo. Você vai ser Deus. É impossível. A criatura não pode ser Deus. Agora, positivo seria qual? Semelhante ao Altíssimo, no sentido de caráter. E no Jardim do Éden, Deus fala que vamos criar alguém segundo a nossa semelhança, no sentido de caráter. Mas Lúcifer queria ser Deus. Quantas vezes hoje você já ouviu homens aparecerem um ali, afirmando que nós somos deuses? Essas teorias que fazem um homem seja divindade. Ou teorias panteístas. Quantas vezes já ouviu? Você é Deus. Aliás, nós estamos a ver num mundo em que existe essa teoria que muita gente pratica, mas não sabe. A adoração excessiva ao eu.
Isso significa que você torna-se Deus. Para mim, eu acho aquilo que me agrada, aquilo que o meu eu, aquilo que eu penso, aquilo que eu olho, aquilo que eu penso, aquilo que eu analiso. Isso é que é mais importante. O que é meu, minha. É exatamente isso. O eu. Serei semelhante ao Altíssimo. Você já ouviu pessoas falar isso? Meu corpo, minhas regras. Enquanto a Bíblia diz que o teu corpo são regras do Espírito Santo. Então, é nesse sentido. Porém, a Bíblia diz que contudo serás levados ao inferno, aos mais profundos do abismo. Então, depois ele foi lançado aqui na terra, depois finalmente vai ser destruído. Vamos terminar com o último texto que fala sobre esse mesmo episódio de como é que originou-se o mal no coração de Lúcifer. Está no capítulo 12 do livro de Apocalipse e vamos ver a partir do versículo pelo menos 7 até 10. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e seus anjos. Aqui tem uma batalha entre Miguel e seus anjos, dragão e seus anjos. Miguel é um atributo aplicado ao Senhor Jesus Cristo quando assume natureza angélica. Eu te peço para você acompanhar esta série. Teremos um estudo sobre Miguel. Você vai compreender melhor o que a Bíblia apresenta com Miguel. Quando nós dissemos Miguel, nós estamos a dizer que Jesus Cristo é um anjo. Não estamos a dizer que Cristo é um anjo. Estamos a dizer que ele assume natureza angélica quando há esta necessidade. Assim como ele assumiu natureza humana na pessoa de Jesus Cristo. Então, aqui, como era uma batalha dos anjos, Cristo, Deus Todo-Poderoso, assume natureza angélica. É interessante que a expressão Mikael quer dizer Miguel em hebraico, quer dizer aquele que é semelhante a Deus. Ou quem é como Deus? É uma interrogação. Por que ele assume esse nome, quem é como Deus? Porque existe uma outra criatura que está a querer ser igual a Deus. Mikael. Não tem muita diferença com a expressão Immanuel, que quer dizer Deus conosco. A diferença é que Immanuel aplica-se quando Cristo torna-se ser humano, nas manjedoras de Belém. Porém, Miguel, aplica-se quando Cristo dirige as tropas do céu contra o mal. Então, Miguel e seus anjos, Cristo e seus anjos, lutaram contra o dragão. Esta batalha, esta rivalidade entre Cristo e Satanás, entre Cristo e Lúcifer, que começou no céu, é que se chama, em geral, o grande conflito ou a grande controvérsia, que dura em todos os séculos. Então, aqui começou no céu entre Cristo e Satanás. Porém, Satanás não consegue, não vai conseguir, claro. Ele tinha assim, uma terça parte dos anjos estavam com ele e uma boa parte ficavam com Deus. Então, a Bíblia disse que ele batalhou contra Cristo, contra Miguel, Mas, versículo 8, mas não prevalecera, nem se achou seu lugar nos céus. Ele foi precipitado ou lançado, o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Então ele foi expulso do céu, ele e seus anjos. Não venceu a batalha. Então, quando ele foi expulso do céu, é assim onde ele veio cair aqui nesta terra. E depois aproveitou, foi tentar. Uma coisa interessante, Deus deixou claro, vamos perceber na próxima aula, que não se podia admitir o homem ser seduzido por qualquer força contrária à palavra que ele já deixou como ordem, o seu mandamento. Mas o homem, Eva, depois do seu marido, decidiram desobedecer a Deus. Então, mesmo a entrada do mal aqui na terra foi livre, espontânea, à vontade, ou a escolha dos nossos primeiros pais. Não foi Deus quem fez que eles pudessem pecar. Então ele foi lançado, E versículo 10 disse que ouviu uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque o acusador dos nossos irmãos, Satanás, é derribado, a qual diante de nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Então nós vamos perceber que ele foi expulso do céu. Então é daí onde o mal entrou no mundo, é daí onde até hoje nós estamos no mundo. Mas tem uma alerta, versículo 12 diz que alegrai-vos os seus e o que neles habitais, lá, Ai dos que habitam sobre a terra, nós, no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que um pouco tempo lhe resta. Então nós só podemos vencer a ele através de Cristo, mesmo Miguel que o venceu no céu. Quando aceitamos Cristo como um Salvador e entesouramos a palavra de Cristo no nosso coração,
então nós seremos mais que vencedores, diz o próprio apóstolo. Claro, no mundo teremos aflições, falou Cristo, porque Satanás nos persegue, mas dentro em breve, Cristo vai acabar com o mal. Não haverá mais morte, nem sofrimento, nem tristeza, porque Satanás e seus anjos nos bastidores é que influencia essa toda maligna que está a acontecer no mundo. O filósofo pode não ver isso, mas a Bíblia revelou isso e se chama grande conflito. Eu te convido você a estudar a palavra de Deus para saber sobre esta guerra milenar. Vai perceber que depois Cristo vai se tornar homem e tudo mais para vir entrar aqui no mundo para poder vencer Satanás e assegurar a salvação do ser humano. Mas mesmo assim, também não foi fácil, porque essa é uma guerra milenar. Mas esta guerra começou com um anjo tão perfeito, tão privilegiado, que de maneira estranha decidiu sozinho contrariar-se ao seu Criador e, movido por sentimentos de inveja e ódio, queria usurpar o lugar de Deus. Sei que a tua questão seria: por que Deus não criou se ele sabia que Satanás iria fazer isso? A resposta é muito simples. Deus é tão bondoso, é tão amoroso e ele é tão justo até estar preso da sua própria justiça. Ele não deixa de criar porque sabe que esse aqui vai se rebelar contra ele. Mas pelo seu amor, mesmo assim, o trouxe à existência. Mas a minha questão é: quem pagou o maior preço? Foi Deus mesmo. Pagou o maior preço. Porque as pessoas dizem que Satanás é que trouxe miséria, então por que eu sou culpado? Mas também tem Cristo que trouxe a salvação e você não participou em nada. Então você só escolher ficar na consequência daquilo que Satanás trouxe ou ficar no dom gratuito que Cristo oferece para você poder ter a vida eterna. Mesmo Cristo escolheu Judas no meio dos 12 e ficou com ele, mesmo sabendo que um dia iria lhe trair. Então Deus é tão bondoso assim, tão justo, é uma justiça muitíssimo perfeita. Bom, esta é a origem do mal, meu querido amigo e minha querida amiga. Eu lhe convido para o próximo estudo e nós vamos continuar a perceber sobre a criação e depois como é que o homem veio a cair maligno.